Então, pessoal, olha, fiquem à vontade se vocês quiserem ligar as câmeras. Não é obrigatório, claro que não, mas às vezes eu acho que fica mais dinâmico. Ou também fiquem à vontade para me interromper e fazerem perguntas, ou se quiserem colocar alguma coisa que complemente também o que eu estou falando. Aqui é, fiquem livres para participar. A ideia é deixar aqui o webinar bem interativo. Bom, a ideia desse webinar partiu de um outro webinar que eu dei no início do ano, que falava das diferenças entre Data Engineering e Data Science, que são dois conceitos que muitas pessoas confundem, uma vez que para a prática de Data Science existe ali um trabalho anterior que é muito focado em Data Engineering. E daí surgiu a ideia de fazer esse webinar um pouco mais completo, abrangendo alguns outros tópicos também na área de Data Analytics. E aí essa é o nosso objetivo, né? Falar de como as coisas evoluíram de um passado recente aí, de 20 anos para cá, e o que significam esses novos termos que estão tão em moda hoje em dia. Bom, vamos lá. Todos veem a apresentação, certo? Que agora está no slide de agenda. Sim. Sim, sim. Ótimo, vamos lá. Esses aqui são os tópicos. Como eu falei, a ideia é a gente discutir aqui um pouco o conceito mais abrangente do que é Data Analytics, depois entrar um pouco mais a fundo em o que é Big Data, qual é o papel do Data Engineer, se o papel do Data Engineer e do ETL Developer são iguais ou não, discutir depois a parte, o que é Data Science, que está tão em moda, como é que ficam coisas mais que já se pratica há mais tempo na área de Data Analytics, como Data Warehouse e Business Intelligence, e mesclado nisso tudo, vamos ter aqui duas demonstrações, uma focada em Data Engineering e outra em Data Science. Aqui está como se fosse o sexto tópico, mas na verdade eu achei que seria melhor e mais interessante essas demonstrações estarem aqui no decorrer dos outros 5 tópicos, tá bem? Bora lá. Uma breve apresentação, não vou perder muito tempo aqui, porque esse não é o foco do webinar, mas eu sou o João Henrique Ariente, meu título oficial dentro da Albay é Big Data Consultant. Na verdade, eu faço um papel de Data Engineer e de Data Scientist, envolvendo projetos de Big Data. Deixo aqui os meus contatos, caso depois vocês queiram tirar alguma dúvida, alguma coisa, tanto LinkedIn quanto e-mail. E um breve aqui, retrospecto. Eu já trabalho na UBI desde 2018 e já passei por esses clientes, né, a Autoridade Tributária e a Reckitt atualmente. A Autoridade Tributária acho que dispensa apresentações, né, quanto empresa, como instituição, mas era um projeto de Data Warehouse Business Intelligence, o núcleo antifraude da autoridade tributária, muito focado nos contribuintes mais importantes, né, nas maiores empresas portuguesas, mas que, na verdade, abrangia todas as empresas e todos nós. E agora, mais recentemente, na Reckitt, também com um projeto de Enterprise Data Warehouse, mas com tecnologias mais modernas de cloud, e também, mais recentemente, no último ano, fortemente tenho trabalhado num projeto de Data Science, no desenvolvimento de uma plataforma de Data Science. Bom, o ponto que eu queria começar aqui, discutir, apresentar aqui para vocês o tópico de Data Analytics, exige um contexto. E para dar esse contexto, eu vou voltar um pouco no tempo, aproximadamente aí uns 20 anos, e explicar como é que as empresas naquela época praticavam analytics, data analytics, né? Nessa época já eram comuns os projetos de business intelligence, e esses projetos de business intelligence eram suportados por data warehouses. Então, essa dupla que caminha sempre junto, Data Warehouse Business Intelligence, era como as empresas na época, nos anos 2000, mais praticavam analytics, usando algumas soluções ali já tradicionais nos dias de hoje, como, por exemplo, bases de dados relacionais, como Oracle, SQL Server, ferramentas de ETL para fazer o processamento dos dados, como o IBM DataStage ou então o Informática Power Center, e algumas ferramentas OLAP,
que são as ferramentas que geram os dashboards e os relatórios, como, por exemplo, Cognos, MicroStrategy, Power BI, mais recentemente Tableau, que chegaram muito forte com o conceito de BI Self-Service, mas eram mais ou menos essas as tecnologias disponíveis, variava às vezes de vendor, alguma coisa assim, mas primordialmente eram soluções proprietárias de alguns vendors que nós precisávamos licenciar para utilizar. E, nesse momento, empresas como Google e Yahoo começam a perceber que, bom, não existem soluções tecnológicas atualmente que nos permitam indexar toda a internet. E o que eles queriam fazer como mecanismos de busca era indexar toda a internet, todos os sites que existiam na época. E a partir daí, a Google é a primeira a lançar um paper em 2003, no qual ela explica um novo file system chamado GFS, Google File System, que permitiria uma série de processamentos em paralelo, armazenamento de dados distribuído, e tudo com foco em ganhar capacidade de processamento, processar grande volume de dados e armazenar grande volume de dados. Yahoo, Facebook entraram na mesma onda, contribuíram de formas distintas, e mais recentemente empresas como Uber e Airbnb continuam desenvolvendo soluções que muitas vezes depois são entregues para iniciativas como a instituição, a Fundação Apache, e viram soluções open source, o que ajudou muito a popularizar a adoção dessas ferramentas. E isso começou a fazer uma revolução. As pessoas começaram a ver, opa, eu consigo, com essas novas tecnologias, processar e armazenar muito mais dados do que eu faço hoje com o que eu tenho disponível. Então, dando sequência aqui à nossa apresentação. Bom, como eu falei, a Google começou com o GFS. Vocês já devem ter falado, quando se fala em Big Data, se fala muito do Hadoop. O Hadoop ele é baseado no HDFS, que é o Hadoop Distributed File System, que é a versão open source do Google File System. Então, o Google File System é basicamente a base de todos os produtos da Google, como Gmail, Google Maps, ou mesmo os produtos que eles têm hoje disponíveis no GCP, que é o Google Cloud Platform, a cloud da Google. Então, quando a gente fala de BigQuery, Bigtable, que são soluções de armazenamento de dados que eles têm lá, isso é tudo baseado no GFS. O Hadoop foi construído em cima do HDFS, que é muito similar ao Google File System, e já nasceu como uma solução open source, e aí algumas outras empresas, como por exemplo o Facebook, desenvolveu o Hive, Yahoo desenvolveu o Pig, e essas eram soluções que buscavam abstrair um pouco a complexidade de desenvolver utilizando o Hadoop para ganhar produtividade. Então, basicamente, o Hadoop é uma plataforma para a prática de Big Data. O Hadoop Core é composto pelo HDFS e pelo paradigma de programação MapReduce, só que programar em MapReduce em linguagens, por exemplo, como Java, é algo extremamente que demanda muito esforço. Então, o que essas empresas perceberam é, precisamos criar uma camada acima disso, que abstraia esse desenvolvimento para que eu tenha uma equipe mais produtiva. Então, o Hive é uma base de dados voltada para Data Warehouse, que faz parte do Hadoop, que usa uma linguagem chamada HQL, muito similar ao SQL, é uma extensão, na verdade, do SQL, e permite que você ali faça consultas ou faça mesmo processos de carregamento de dados extremamente performáticos para Big Data. E o Pig é uma linguagem de script também para fazer processos de carregamento de dados, que também atua em cima do HDFS do Hadoop, mais ou menos com o mesmo intuito ali que o Hive. Acaba que o Pig é só a parte de programação, o Hive tem a parte de armazenamento e programação e consulta, né, dos dados, mas ambos são soluções que funcionam em cima do Hadoop com foco em fazer o processamento e armazenamento de dados. Então, você vê, essas empresas começaram a desenvolver esses produtos porque sentiram a necessidade de ter algo mais performático, lançaram essas iniciativas depois como soluções open source para ganhar escalabilidade no sentido de ter uma comunidade ajudando a desenvolver essas ferramentas e a popularizar essas ferramentas, e isso revolucionou a forma como até mesmo as empresas que antes adotavam
soluções, como eu falei anteriormente, que eram proprietárias de marcas de empresas como Google, como Oracle, Microsoft, etc., passassem a repensar como elas deveriam fazer o, o, o processamento e o armazenamento dos dados. Mais para frente, Google, por exemplo, começa a também investir não só em Big Data, como eu expliquei até agora, mas também na parte de Data Science, começa e lança a biblioteca TensorFlow, que é uma biblioteca específica para criação para Deep Learning, que são redes neuronais profundas, ou seja, com muitas camadas. E o Facebook, por exemplo, lançou o Prophet, que é uma biblioteca também para Data Science, mas voltado para séries temporais, para Time Series. Então, também contribuiu inicialmente para Big Data e depois para Data Science. Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa que alguém queira colaborar até aqui nessa contextualização? Não? Tudo bem, vamos seguir. Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico. O que é Data Analytics? Data Analytics é um conceito mais abrangente, é um guarda-chuva que abrange uma série de tipos de análises. E o primeiro tipo de análise que eu gostaria de falar é da análise descritiva, que é basicamente a análise que é feita em cima dos dados históricos, focada naquilo que já aconteceu, aquilo que já ocorreu. Qual seria o tipo de sistema analítico que atende a esse tipo de análise? São os data warehouses e os sistemas de business intelligence. Nós temos ali reports, dashboards que estão olhando sempre para os dados daquilo que já aconteceu, permitindo que os analistas de negócio tenham noção do que se passou para tentar ter uma ideia do que vai acontecer no futuro, mas ainda sem ali, só no feeling, digamos assim. Mas é importante para analisar o que já aconteceu. As análises preditivas, aí a gente já começa a falar de tentar fazer previsões. Então, é o que irá acontecer, né? Ou então, por que isso irá ocorrer. E aí a gente já começa a falar do que atualmente se chama Data Science, mas que há 20 anos atrás se executava usando diferentes tecnologias, talvez como eu posso dizer, usava, por exemplo, IBM SPSS, usava o SAS, mas se chamava isso de data mining. É você conseguir, através de modelos estatísticos, fazer uma regressão e fazer uma previsão, ou você, através de modelos estatísticos, fazer uma classificação, ou alguma coisa nesse tipo. Então, é agora uma análise que está olhando para o futuro. E a análise prescritiva é a análise a analogia mais, acho que uma boa analogia seria a prescrição médica. O médico já fez o diagnóstico do paciente, já prescreveu um determinado remédio para ser tomado durante um determinado tempo, uma receita, e aqui é olhar para o que as outras análises nos forneceram e tentar gerar o quê? Criar recomendações que tenham um impacto positivo no negócio. São as recomendações que vão ajudar o negócio a crescer. Então, e assim, novamente é uma parte atendida pela parte de data mining e data science. E Big Data? Big Data é uma coisa transversal. Eu posso ter projetos de data warehouse, business intelligence, com ou sem Big Data. Eu posso ter data mining, data science, com ou sem Big Data. Vamos lá, vamos continuar. Mas então, o que é Big Data? Acho que todo mundo já viu essa definição de Big Data. Para mim, Big Data, apesar de terem dito aqui dos 3 Vs, 4 Vs, para mim, Big Data é caracterizado por uma das 3 coisas. Eu tenho um grande volume de dados, eu tenho uma grande variedade de dados, ou eu tenho dados em grande velocidade. A gente pode debater aqui se vale a pena incluir valor, veracidade, outros Vs, mas para mim, se você tem uma dessas 3 características principais, e se para resolver esse teu problema você usa um stack tecnológico, que é baseado nestas características, de ser distribuído, de ser escalável, horizontalmente e verticalmente, e de ser tolerante a falhas, isso é Big Data.
Então, quando eu falo escalável horizontalmente, é que eu quero colocar mais servidores, por exemplo, no meu cluster. Quando eu falo escalar verticalmente, é que eu quero aumentar a capacidade de processamento de um dos servidores do meu cluster. E eu quero fazer isso sem ter que interromper o meu sistema que está no ar. Então, tecnologias, né, plataformas de Big Data, como, por exemplo, Hadoop, como algumas soluções hoje em dia já parecidas com Hadoop disponíveis em cloud, elas têm essas características e elas permitem a gente atuar com dados com grande volume, com grande variedade, e aí variedade é se o dado é estruturado, não estruturado, semi-estruturado, com grande velocidade, dados em real time. Para vocês verem, há muitos anos atrás, em projetos de Data Warehouse Business Intelligence, nós já tínhamos o Near Real Time, uma atualização dos dados, por exemplo, em questões de minutos. Isso já existia. Mas, hoje em dia, com as novas tecnologias que nós temos em Big Data, é possível a gente ter essa informação disponível ainda mais rápido. E aí é que entra a questão da velocidade. Então, essa é a definição de Big Data. Como nós vimos, eu posso ter qualquer tipo de projeto que use Big Data, seja ele um projeto puro de processamento de dados dentro de uma empresa, de um sistema, de uma base de dados para outra, seja ele um projeto de um data warehouse ou de um data lake, a gente vai discutir um pouco dessas diferenças e similaridades mais à frente, ou mesmo seja uma iniciativa de data science, e se precisa de muitos dados para ter modelos bem assertivos. Mas, Por favor, diz. existe algum tamanho que a partir dele é considerado Big Data? Eu não sei se minha pergunta fez muito sentido. Não, sim, fez. Isso é uma pergunta até comum. Assim, eu acho que é difícil eu responder essa pergunta, porque acho que não existe assim uma definição em nenhum lugar escrito, olha, a partir de tantos terabytes ou o que for, isso é considerado Big Data. Eu acho que, assim, a minha percepção é, quando nós tínhamos bases de dados relacionais e nós queríamos processar, por exemplo, milhões de registros, milhões de linhas, era uma coisa já um pouquinho mais complicado. Mas, de novo, tudo depende, porque assim, eu posso ter um Teradata e que é uma base de dados altamente capaz de processar muitos dados e conseguir processar milhões e milhões de registros, mesmo numa época em que não tínhamos aí Hadoop, Spark e essas tecnologias. Então, isso é muito subjetivo, mas assim, quando a gente começa a falar de dezenas de milhões de linhas para serem processadas por um único processo que esteja ali sendo executado, acho que você já começa a falar assim de Big Data. Ou mesmo a gente pode definir algo como, por exemplo, tudo que você consegue, sei lá, processar com o teu laptop é uma coisa que não é considerado Big Data. Agora, quando você começa a ter a necessidade de ter um cluster, que é uma combinação de servidores que vão em conjunto fazer o processamento do teu dado, aí você começa a falar, ok, isso é Big Data. Pois é, tá vendo? O que eu falei, existe aí os mais do que os 3 vezes, até 7 vezes, para definição de Big Data. Bom, mas continuando, qual é o papel, desculpa, continuando, qual é o papel do Data Engineer dentro do processamento dos dados em Big Data? Data Engineering é uma subdisciplina de Software Engineering. E acho que muitas pessoas associam o, a, o cargo do Data Engineer, a responsabilidade do Data Engineer como sendo o primeiro desses dois itens que estão aqui como objetivos, que é a concepção e o desenvolvimento e a manutenção de processos que fazem carregamento de dados. Então, são os famosos data pipelines. Muita gente pensa que o Data Engineer ele tem a responsabilidade de fazer o desenvolvimento dos jobs que vão processar os dados e fazer a orquestração desses processos, ou seja, vai executar semanalmente, diariamente, qual é a estratégia de execução, ou então qual é a dependência dos outros processos que ele vai executar. Mas o trabalho do Data Engineer vai um pouco além disso. Ele tem esse segundo tópico, que é
a concepção da arquitetura tecnológica que vai suportar esses data pipelines. E no cenário de Big Data, em que a gente tem soluções como Hadoop, que tem ali dentro uma série de ferramentas disponíveis, ou que a gente tem, por exemplo, as clouds, em que a gente tem também uma série de soluções tecnológicas ali disponíveis, o papel do Data Engineer nesse aspecto ficou mais complexo. Ele passou a ter que dominar mais tecnologias e aprender a combinar mais essas tecnologias do que antes, em que a gente tinha uma coisa ali muito mais controlada e muito mais limitada em termos de tecnologias disponíveis, sejam elas tecnologias de banco de dados, de base de dados, sejam elas tecnologias para fazer o processamento de dados, as famosas ferramentas de ETL ou o que for. Tá bem? Bom, alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês queiram perguntar agora? Beleza. Então, vamos continuar. E aí, por exemplo, a gente já entra num outro aspecto que é importante, que tem muito a ver com a prática de Data Engineering, que é qual é a estratégia para fazer o processamento dos dados. Então, a estratégia mais comum e que se fala constantemente, às vezes, inclusive, como dando nome, né, a esse processo de trabalhar os dados, é o ETL, que vem de extrair, transformar e fazer o carregamento dos dados. Isso é a estratégia mais comum, principalmente em projetos de Data Warehouse e Business Intelligence. No entanto, a gente começa a observar que as tecnologias nos permitiram adotar algumas outras estratégias parecidas, como, por exemplo, o Extract and Load, que é muito usado para os data lakes, que você só tem preocupação de capturar os dados de algum lugar e fazer a ingestão e armazenar nos data lakes, sem fazer qualquer tipo de transformação. E também o ELT, que é trocar a ordem da transformação e deixar que ela seja só no final. Então, é sempre uma questão assim, tem que observar o trade-off de fazer isso ou não, porque se você está colocando essas transformações para o momento em que você está consumindo os dados, é importante o Data Engineer avaliar, por exemplo, se isso vai sobrecarregar o processamento no momento da consulta dos dados. O que eu quero dizer com isso? Pode ser uma coisa que para a prática de Data Science funciona bem, porque você vai ter um Data Scientist que tem conhecimento de Data Engineering para trabalhar os dados num script, Python ou alguma coisa assim. Mas fazer o LT, por exemplo, vamos supor que a gente tenha uma base de dados de um Data Warehouse e nós temos uma ferramenta como, por exemplo, um Power BI. E o Power BI, nós temos uma camada semântica que traduz os dados da camada física, que é o Data Warehouse, para os relatórios. E ali nós temos, por exemplo, a possibilidade de ter uma série de cálculos com DAX, que é a linguagem da Microsoft para isso. Se você tiver muita coisa sendo transformada ali nesse momento, você pode gerar relatórios que vão ser muito lentos. Então, aqui tem que tomar só um cuidado para não violar uma melhor prática que eu diria que é muito importante em Data Engineering, que é, se você tem que escolher entre colocar mais peso no processamento dos dados, ou seja, no ETL, ou mais peso nos relatórios, no consumo dos dados, que é o produto final de um trabalho de analytics, que é onde o utilizador, né, consome os dados, o melhor é optar por exercer esse peso nos processos que vão tratar os dados, que eles podem ser agendados, eles podem ocorrer de madrugada e não impactar o teu negócio no dia a dia. Bom, mas dando sequência aqui e até ilustrando essas três práticas, essas três estratégias de processar o dado, eu montei aqui alguns exemplos. Então, aqui a gente tem uma arquitetura de dados bem tradicional de uma aplicação de Business Intelligence, por exemplo, em que nós temos fontes de dados diversas, sejam elas ficheiros, bases de dados ou fontes de dados não estruturadas ou semi-estruturadas, como redes sociais, etc. Nós temos aqui uma camada que é o Data Lake, e aqui vamos supor que esse Data Lake está atuando como uma staging area, em que a gente vai simplesmente pegar os dados do jeito que vem das origens e gravar lá, e guardar lá. E aí chega o momento em que eu tenho que capturar esses dados e transformar esses dados para eu preparar esses dados para serem consumidos e
pelos relatórios e pelos dashboards e o que for. Então, quando a gente está aqui nesse momento entre o Data Lake e o Data Warehouse, isso é o ETL. Eu vou extrair os dados do Lake, vou fazer as transformações que eu preciso e vou armazenar elas prontas para consumo no Data Warehouse. Isso é um exemplo do ETL. E o que seria o exemplo do EL? É exatamente, se a gente der um passo anterior, o processamento que se dá entre os diversos data sources e o Data Lake. O que eu quero inicialmente no meu Data Lake é o dado bruto, é o dado como ele está na origem. Então, eu vou fazer só uma extração e um carregamento dos dados. E, por fim, um exemplo de ELT, já numa arquitetura um pouco diferente, em que eu tenho o Data Lake assumindo aqui um papel que antes era feito pelo Data Lake e pelo Data Warehouse, é eu ter as transformações ocorrendo, como eu falei, ali no momento do consumo dos dados e aí a transformação ocorrendo só no final. Então, assim, essas decisões são decisões que um Data Engineer tem que tomar. Qual tipo de processamento vai ser, não importa a tecnologia, eu posso estar falando aqui tanto de uma ferramenta ETL, quanto eu posso estar falando de uma adoção do Hadoop, do Spark, ou o que for, para fazer o processamento dos dados. É uma questão mais conceitual. E como eu falei, assim, o trabalho do Data Engineer, ele ficou muito mais complexo diante do cenário atual que a gente tem de Big Data. Então, quando eu falo, por exemplo, aqui no Spark, o Spark, por exemplo, é uma solução que me permite desenvolver em escala, em Python, em SQL, qual tecnologia eu vou usar. Ou até mais do que isso, o Hadoop também é uma combinação de soluções, por exemplo, que vai desde, por exemplo, bases de dados não relacionais, como o HBase, até bases de dados voltadas para Data Warehouse, como o Hive, que a gente viu aqui no início. Então, assim, eu vou criar o meu Data Lake no Hive, eu vou criar o meu Data Warehouse no Hive, essas decisões é que passam hoje em dia pelas mãos do Data Engineer. E qual é a diferença de um Data Engineer para um ETL Developer? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma ferramenta bem conhecida de ETL, que é o Power Center. É uma das ferramentas líderes dessa prática, junto ali com o DataStage da IBM. E aqui a gente tem uma visão de como é que se dá como é que é um processo desses de carregamento dos dados dentro de uma ferramenta ETL. Se dá através de uma interface gráfica, um fluxo de dados, né, que aqui no Power Center é chamado de mapping, e que eu trago aqui para vocês é o mesmo mapping em duas visões diferentes. Uma visão baseada em ícones, para se ter uma visão mais geral, e depois uma visão standard, que são as caixas em que a gente tem os campos das tabelas de origem, das tabelas de destino, ou de uma forma mais genérica, das origens e do destino, uma vez que isso aqui pode ou não ser tabelas. Mas a grande questão além de ilustrar aqui um pouco para vocês o que é uma ferramenta de ETL, é discutir as diferenças de um Data Engineer para um ETL Developer. Que, na verdade, se a gente parar para pensar, eles fazem a mesma coisa. Tudo bem, eu falei aqui que o Data Engineer tem que pensar na concepção da arquitetura tecnológica que vai suportar o processamento dos dados. Mas se eu, como um ETL Developer, entro num projeto desde o início e preciso ainda criar toda essa estrutura de qual é a base de dados que vai ser usada, qual é a ferramenta de ETL que vai ser usada, quais são as estratégias que eu vou usar para fazer o carregamento. Então, são atividades muito parecidas. O que acontece antes, o que se chamava de ETL Developer, hoje acaba recebendo o nome de Data Engineer. Não vejo aqui muita diferença de uma coisa para outra, a não ser a restrição de que um ETL Developer vai fazer as mesmas coisas, só que com ferramentas de ETL. Enquanto que um Data Engineer pode ser um conceito mais amplo no sentido em que ele pode trabalhar com ferramentas de ETL, mas ele também pode trabalhar com outras tecnologias. Então, aqui, enquanto eu trouxe para vocês primeiro uma visão mais de como é que é uma ferramenta de ETL, que é uma interface gráfica que abstrai a programação e garante mais produtividade para a equipe, tanto no desenvolvimento quanto na manutenção.
aqui eu trago para vocês um exemplo do que seria mais próximo de um trabalho de Data Engineer, né, usando aqui o ambiente do Databricks e um notebook Python para fazer a programação e todo o desenvolvimento aqui do processo. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Legal. Vou partir para a primeira demonstração, a demonstração do que seria um trabalho de um Data Engineer. Então, vou usar o Databricks como ambiente para a gente fazer essa demonstração. Databricks, existe o Community Edition. Para quem não sabe, Databricks é uma solução Spark corporativa. Os mesmos desenvolvedores do Spark criaram a empresa Databricks e um produto que é muito parecido com o Spark, só que tem algumas otimizações, é claro, porque é um produto pago. E então, quando a gente fala Databricks, essencialmente a gente está a falar de Spark. E existe o Databricks Community Edition, que é um ambiente para que nós possamos fazer alguns testes, podemos usar para conhecer mais o desenvolvimento em Spark. Um ambiente que eu gosto particularmente de trabalhar. E assim como eu tenho aqui uma conta, vocês também, se quiserem e tiverem interesse em aprender Spark, Python ou o que for, vocês podem também criar esse ambiente aqui para vocês trabalharem. Bom, eu já tenho aqui no meu workspace os meus notebooks, que eu vou usar hoje para fazer a demonstração desse webinar. Vamos focar agora no de Data Engineering. Enquanto o notebook está surgindo aqui eu vou criar um novo cluster. Muito bem. Vou usar o runtime 10.1 e pronto. Estou a criar um cluster. Na verdade, esse é um pseudo-cluster, porque ele é um cluster de um servidor único. Então, na prática, não é um cluster. Mas ele simula um cluster, essencialmente, de forma que a gente consiga trabalhar nesse ambiente. A única restrição é que ele só tem um servidor, é óbvio. Isso é para limitar o nosso poder aqui de processamento, porque isso é um ambiente gratuito. Mas para demonstração vai funcionar muito bem. Então, deixa eu limpar aqui os resultados. Ok? Basicamente, o que eu queria demonstrar aqui? Esse é um notebook desenvolvido em Python, que vai ser processado em Spark. E o objetivo aqui é fazer o processamento de dados de Covid-19. Então, inicialmente, tem aqui um setup em que a gente vai ler os dados que estão já aqui num ficheiro dentro do ambiente do Databricks. Esse ficheiro são dados do Covid-19 Open Data, são dados que a Google fornece dentro do GCP ao Data Warehouse, a base de dados de Data Warehouse da Google, que é o BigQuery. E dentro do BigQuery, de forma gratuita, a Google disponibiliza Public Datasets. Então, dentro dessa lista de Public Datasets, há uma infinidade de coisas. E uma das coisas que eles colocaram lá são os dados atualizados de Covid-19, do mundo todo. Então, eu peguei uma pequena amostra desses dados, gravei aqui como um ficheiro e vou usar para fazer essa demonstração. Aqui, faço o import de algumas bibliotecas. Deixa eu só ver se o cluster já está no ar. Não, ainda não. E depois começa a parte interessante. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou lendo os dados desse meu ficheiro e estou pedindo para que o Spark infira o esquema desses dados. Então, esses dados passam a ser tratados aqui dentro do meu notebook como um data frame Spark. Esse data frame Spark, ele poderia, por exemplo, ser... O data frame no Spark é uma representação de algo como se fosse uma tabela na base de dados. E ele pode ter centenas de linhas, milhares, milhões de linhas de dados. E claro que, como eu estou falando aqui de um ambiente distribuído, em que eu vou ter processamento em paralelo, o que ele faz é dividir isso entre os diversos servidores,
não no caso aqui, porque aqui é uma demonstração, a gente só tem uma máquina dentro desse cluster, mas para fazer o processamento desses pedaços desses arquivos de forma distribuída. Ok, o nosso cluster já está no ar, então eu já posso associar o meu notebook a esse cluster, e uma vez que eu já estou pronto, eu vou executar. Então, vou executar logo todas as células de uma vez, e enquanto vai executando, eu vou explicando basicamente o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente parou nesse ponto em que ele vai ler o ficheiro. Aqui ele vai demonstrar, já como resultado, assim que ele terminar de executar, qual é o esquema desses dados, quantos são esses dados, e a gente vai ter aqui a opção de ver uma pequena amostra desses dados. Ele já está aqui executando a célula 9, comando 9. Pessoal, alguém tem alguma pergunta até aqui, enquanto ele faz aqui o processamento? Nós queremos processar várias tabelas, queremos vários quê? Cada um destes notebooks processa uma tabela, é isso? Não necessariamente. Assim, nós podemos sim ter uma situação em que, por uma questão até de organização, eu crio um notebook para fazer o processamento de cada tabela, e depois eu posso ter um master notebook que chama a execução individual de cada um desses notebooks, e isso pode ser uma coisa em sequência ou em paralelo. Ou eu posso ter apenas um notebook se encarregando de fazer tudo, de fazer todo o processamento. Acho que, como uma boa prática, eu indicaria criar um notebook para cada tabela. Acho que fica mais organizado e permite depois você ter uma gestão melhor desses processos individuais de carregamento de dados. Se eu preciso atualizar uma tabela, eu posso executar só aquele notebook, eu não preciso executar outros sem necessidade. Se eu quiser tratar dados, fazer um ETL, portanto, uma transformação de dados entre várias fontes, e assim, como é que eu faço tudo no mesmo notebook e crio vários data frames, é isso? Sim, se você quiser reunir todo esse processamento em um único notebook, talvez porque você queira, depois de ler esses dados de diversas tabelas, cruzar esses dados, fazer join desses dados, sim, você leria inicialmente esses diversas fontes de dados, sejam tabelas ou ficheiros ou o que for, isso virariam dentro daquele mesmo notebook diferentes data frames, e aí, uma vez que esses são data frames, esse dado já está em memória disponível para você dentro daqui do Databricks, e aí o processamento se torna muito mais rápido, e aí você começa a poder fazer merge desses data frames. Os data frames são abstrações de estruturas de dados como se fossem tabelas. Então, você começa a trabalhar com aqueles dados, e depois você vai ter um data frame final, que aí sim você pode gravar na sua tabela de destino ou alguma coisa, ou em várias tabelas de destino, se o resultado desse processamento todo for não só apenas uma tabela, mas várias. Obrigado. Aqui, no caso, é um exemplo bem simples. A gente leu apenas um ficheiro, e no final eu vou gravar apenas um ficheiro, mas, assim, como falei, isso é mais uma questão conceitual e uma decisão do Data Engineer do que mesmo uma restrição técnica. Pode ser feito um notebook por tabela ou por ficheiro, ou pode ter um notebook que faça tudo. Então, aqui, como vocês viram, a gente já tem os dados já estão lidos, já se transformaram em data frames do Spark. Aqui a gente tem mais de 10 milhões de linhas, e aqui uma pequena amostra desses dados. A gente tem dados aqui de vários países, como, por exemplo, novos casos confirmados, casos de falecimentos e tudo mais, pessoas vacinadas, e com dados com relação à Covid. Na sequência, como eu quero fazer aqui um ETL e gravar um ficheiro final, eu vou primeiro filtrar os dados que não são por nível, que não estejam no nível de país, porque aqui, com esse location key, a gente consegue ter informações, às vezes, de cidades, de distritos e tudo mais, mas eu quero aqui só as informações mais globais, então eu faço um filtro aqui pelo aggregation level igual a 0. Reparem que eu estou aqui desenvolvendo isso em PySpark. PySpark é basicamente uma biblioteca Python para o processamento no Spark, mas repara como isso aqui é parecido, de certa forma, com SQL. Eu estou aplicando um where e aplicando um filtro. E aqui, até para a gente
aqui vocês reparem que os dados já foram bem filtrados, então a gente saiu já da casa dos 10 milhões para a casa de 115 mil registros, só porque a gente resolveu filtrar e pegar os dados só consolidados por país. E aqui uma coisa interessante é que uma vez que nós estamos desenvolvendo aqui dentro do ambiente do Databricks, por mais que eu tenha começado esse notebook como Python, eu posso mesclar SQL. Então, eu pego o meu data frame, crio uma view temporária, chamada COVID-19 Open Data, e depois eu faço uma query simples, com um SQL, e dentro do mesmo notebook. E aí aqui eu tenho os mesmos dados, como vocês podem ver, que eu tenho aqui no meu data frame. Só que aqui são os dados do data frame, display def, aqui são os dados resultantes da minha view temporária, que eu criei a partir do data frame. Então, é um ambiente que dá flexibilidade. Podemos trabalhar com Python, com Scala, que é a linguagem nativa do Spark, podemos trabalhar com SQL, tem várias opções. E aqui, seguindo a sequência do processamento dos dados, eu começo a transformar o dado, então eu começo a pegar, por exemplo, a data e criar uma coluna de ano e mês, porque eu depois quero consolidar os dados por ano e mês, eu não quero os dados por dia. E continuo o trabalho de inspecionar o esquema, dos dados que eu estou preparando, até o ponto em que eu chego na consolidação. E, novamente, como vocês podem ver, o PySpark, apesar de ser uma linguagem muito mais parecida com Python do que com SQL, conceitualmente tem as coisas muito similares a SQL. Então, a gente faz um group by e um sum para poder reunir os dados que nós temos, somar e, por exemplo, reunir os dados por país e por ano e mês, uma vez que antes eu tinha esses dados por país e por data. Novamente, uma demonstração aqui de como ficou o dado, as datas transformadas para ano e mês junto, como um inteiro, e não mais como do tipo data ou como um string. E, no fim, aqui uma ordenação, ou seja, vamos fazer um order by per country, year, month, novamente, outra função muito similar com SQL, e vamos preencher todos os nossos campos com valores nulos com 0. No final, a gente tem um data frame limpo, com os dados transformados, consolidados da forma que a gente quer, e ordenados da forma também que a gente definiu, e o passo final é salvar o conteúdo desse data frame em um ficheiro, que aqui no caso eu salvei como um ficheiro CSV, e usei aqui uma técnica para que ele criasse apenas um ficheiro CSV, para que a gente pudesse usar esse ficheiro CSV depois se quisesse em algum lugar. Por que eu expliquei essa última parte? É porque, usualmente, como eu falei, a gente está falando de um processamento distribuído em que o único ficheiro, na verdade, ele é composto por vários pedaços e cada um desses pedaços está distribuído em um servidor diferente do cluster. Então, isso que eu fiz aqui é mais só para fins de demonstração, para que a gente obtenha aqui um único ficheiro final, mas o ideal era deixar ele gravar o conteúdo desse data frame em diferentes ficheiros. Por exemplo, em vez de usar, por exemplo, como o Parquet, que é uma forma aqui do ficheiro está distribuído dentro do cluster, muito comum de ser usado. Desculpa, pode falar. Desculpa interromper. Por favor, essas etapas todas fazem parte do processo de ETL? O ETL Sim. todo foi representado por essas etapas? Sim, senhor, exatamente. Aqui a gente tem um ETL, um processo de Data Engineering desenvolvido em Python no ambiente Databricks, em que a gente vai ler os dados de um ficheiro, transformar. Então, a gente faz isso aqui, quando a gente está aqui, eu estou lendo os dados do ficheiro. Nas etapas seguintes, a gente começa a fazer a transformação desse dado, preparação desse dado, a consolidação desse dado da forma que a gente quer e que ele esteja depois. Ainda. É a transformação. Aqui tudo é transformação. Até aqui, transformação. E aqui é o load. É a parte em que eu estou já no load do ETL, em que eu estou salvando esses dados no meu destino, que nesse caso também é um ficheiro. É um ficheiro, obviamente, diferente do ficheiro que eu li, não estou sobrescrevendo nem nada. E isso tudo, ele fez esse processamento todo em menos de 5 minutos. E aí, assim, lembre que eu estou falando que o ficheiro inicial tem 10 milhões de registros. E, assim, é um volume já considerável. E aquilo é só uma amostra do ficheiro que, na verdade, existia. Eu nem peguei maior, porque a base de dados que tem disponível lá na Google é gigantesca. Mas, para fim da nossa demonstração, 10 milhões já é o suficiente. Agora, leve em consideração também uma coisa. Esse cluster
Spark, que está sendo usado aqui no Databricks, ele não é um cluster efetivo, porque ele é só composto por um único servidor. E, essencialmente, nós não temos um cluster que seja composto só por um servidor. O ideal é ter um cluster com vários servidores. Existem casos com centenas, milhares de servidores. Diz. Alguém queria fazer uma pergunta? Eu não percebi bem aquela parte do processamento distribuído. Se eu quiser, é possível ter processamento distribuído a escrever para o mesmo ficheiro? Ou não percebi essa parte? É possível ter processamento distribuído, vários processamentos ao mesmo tempo a escrever para o mesmo ficheiro? Ou Não. O que eu quis dizer é o seguinte, por exemplo, aqui nesse processo que eu estou fazendo a demonstração, a gente lê de um único ficheiro, que é o ficheiro que está aqui no início, que é esse ficheiro covid-19 opendata.csv. E o que acontece aqui no fim é que eu também salvo um único ficheiro. Quando eu aplico essa função coalesce1, eu quero que ele salve um único ficheiro que vai ter no final esse nome aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que eu salvei com o nome de COVID-19 Open Data Results.csv. Esse aqui. Isso. Então, assim, o que acontece? É que se a gente não usar essa função, o que o PySpark vai fazer? Ele vai salvar o resultado, o conteúdo desse data frame, ele vai salvar em diversos pequenos ficheiros. E esses diversos pequenos ficheiros vão estar distribuídos na hora que eles forem armazenados. Porque é aí que, na verdade, essas plataformas de processamento distribuído, de processamento massivo de dados distribuído, conseguem ganhar performance. Eles conseguem ganhar performance porque eles fazem esse processamento em paralelo de diversos pequenos pedaços do dado. Mas isso é uma coisa que a gente não precisa, de certa forma, se preocupar, porque, por exemplo, vamos supor, eu gravei aqui esse ficheiro em diversos pedaços e depois eu vou usar um outro notebook para dar sequência no meu fluxo de dados e ler os dados desse ficheiro. Quando eu fizer a leitura, eu vou dizer, olha, leia todos os ficheiros que estão na pasta, no folder tal. E aí ele vai se encarregar de ler todos esses pequenos ficheiros e o resultado dessa leitura vai ser um data frame único. Então, isso é uma questão técnica só para explicar de onde sai toda essa performance de processamento distribuído, mas é uma coisa que, de certa forma, a gente não precisa se preocupar, que fica abstraído aqui quando a gente faz o desenvolvimento. Se aquilo é um único ficheiro ou se são vários ficheiros que estão ali na nossa plataforma. Ok, obrigado. Isso também permite abstrair do cluster, não é? Quantos servidores tem no cluster também é totalmente transparente para nós. Totalmente, exatamente. Aqui, por exemplo, a gente pode ver, ele criou um cluster com uma única instância, e se aqui fossem várias instâncias, por exemplo, aqui a gente tem o driver type, ele chama de driver cada um dos servidores que vão desempenhar o processamento dentro do cluster. E se isso aqui é um servidor ou se são mais, é uma mera configuração aqui do cluster. Quem faz o desenvolvimento, isso fica totalmente abstraído. Tá bem? Obrigado. Legal, pessoal. Então, tem mais alguma pergunta em relação a essa demonstração de Data Engineering? Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, a gente já falou de Data Engineering, a gente já falou de Big Data. Eu queria agora falar um pouco de Data Science, porque Data Science é um termo também muito, muito comum hoje em dia. E, assim, eu defino Data Science como uma coisa um pouco mais abrangente. Defino como um conjunto de princípios que suportam e guiam o processo de extração da informação e conhecimento dos dados. Uma coisa até muito abstrata, mas a ideia aqui Data Science é a interseção de algumas disciplinas, como, por exemplo, estatística, matemática e estatística, TI, né, tecnologia da informação, e também o expertise em negócio. Isso é uma parte importante que muitas vezes as pessoas esquecem, mas faz parte, sim, do data scientist, e por isso que muitas vezes os data scientists são profissionais, às vezes, com mais experiência, porque é importante ter essa questão de ter o expertise em negócio. Data science abrange uma série de coisas, como integração de dados, visualização de dados, machine learning, deep learning. Deep learning é uma subdisciplina de machine learning, tá, pessoal? Não é uma coisa diferente.
Então, assim, isso tudo está dentro desse guarda-chuva que é Data Science. E Data Science tem um processo. Eu gosto de explicar esse processo porque muitas vezes as pessoas acham que os modelos estatísticos de Data Science funcionam muito como uma caixa preta, mas isso tudo aqui tem vários passos. Então, vai desde a parte em que eu, por exemplo, faço a captura dos dados, do data loading, e aí reparem que todas essas primeiras etapas desse processo são de data engineering, que é a parte de data loading, data checking, data cleansing, e daí o data scientist, por exemplo, ser capaz de trabalhar com os dados brutos de um data lake e não precisar necessariamente como um analista de negócio, um analista de marketing, um analista financeiro, dos dados já prontos de um data warehouse, porque ele vai ter os skills para fazer as primeiras etapas do processo do trabalho dele, que é o data loading, data cleansing. E continua, por exemplo, uma coisa importante, dependendo do algoritmo que a gente usa em data science, né, dependendo do modelo que a gente vai aplicar, eu posso ter um modelo, um algoritmo que é mais sensível a não ter dados, aos missing values. Então, eu tenho que tratar os campos nulos. Outra questão também importante dentro de data science é tratar os outliers. Alguns algoritmos também são sensíveis a outliers. Os outliers podem levar o resultado num caminho que não é desejado. Então, tem uma série de etapas. Tem etapas, como eu falei, né? Tem tanta parte de integração dos dados, também a parte de visualização dos dados. Então, muitas vezes a gente usa gráficos para analisar o dado, a análise descritiva, por exemplo, também é importante. E aí a gente começa a entrar numa parte que é mais machine learning, né? Que é a parte de, ok, agora eu vou definir quais são as features que eu vou usar, ou seja, quais são as variáveis que vão servir de entrada para o meu modelo. Eu vou escolher quais são, usar técnicas para selecionar aquelas variáveis que são mais importantes e basicamente assim de uma forma bem simplista, features ou variáveis para o meu modelo vão ser colunas de uma tabela que eu vou disponibilizar para o meu modelo poder fazer o processamento e fazer por exemplo, uma previsão. Usualmente a gente divide os modelos de machine learning em classificação ou regressão. Então, por exemplo, uma classificação seria, por exemplo, se um cliente tem alta probabilidade ou não de não cumprir as obrigações de um empréstimo bancário. Ou então, uma previsão mais clara poderia ser, a gente vai ver um exemplo aqui, eu estimar qual vai ser a temperatura de um determinado ambiente com base no histórico das temperaturas medidas dentro daquele mesmo ambiente. E aí, bom, acaba que a gente tem ali diversos modelos que a gente pode usar. Alguns desses modelos são modelos de machine learning, como regressão linear, regressão logística, árvore de decisão, dentre outros. Vai ter uma demonstração hoje sobre isso. E alguns modelos vão um pouco além. Eles, além de serem modelos de machine learning, são modelos de deep learning. E aí a gente está falando essencialmente de redes neuronais e redes neuronais profundas. Uma coisa até interessante é que inicialmente, quando se discutia redes neuronais profundas, ou seja, com muitas camadas, se dizia que era para fugir delas. E aí depois vem o advento aí do Big Data, que traz mais capacidade de processamento, e aí, bom, já processar os dados usando um algoritmo de Deep Learning não é uma coisa tão difícil assim, e aí consegue-se obter resultados positivos com esse tipo de modelos. E existem diversos tipos de modelos de Deep Learning, tá? Existem redes RNN, como, por exemplo, as LSTMs, que eu conheço bem. Tem outras, bom, cada uma com uma aplicação mais prática, digamos assim, por exemplo, você usa Convolutional Neural Network se você quer, por exemplo, fazer reconhecimento de imagem. Você usa LSTMs, que é um tipo de Recurrent Neural Network, se você quer fazer análise de séries temporais. Então, depende um pouco ali do que quer se fazer a modelagem e é a função do Data Scientist saber lidar com essas coisas todas, além das outras etapas desse processo. Por fim, depois que você tem um modelo
estatístico ali, com base num algoritmo de machine learning, de deep learning, treinado, e você já tem dados disponíveis que você quer usar, aí tem um processo que a gente chama de data scoring, que é, a partir de um dado que eu não tenho a resposta, eu uso um modelo já treinado para obter aquela resposta, ou seja, qual vai ser, a partir de uma lista de clientes de uma seguradora, que eu não sei se eu vou usar o modelo para definir se eles vão ou não, com alto grau de certeza, falhar ou não com, por exemplo, os pagamentos de um empréstimo bancário. É óbvio, assim, nada, quando se fala aqui em modelos estatísticos, é 100%, mas o nível de assertividade que essa prática, hoje em dia, a prática de data science consegue, é muito, muito, muito grande. Então, assim, algumas aplicações possíveis de data science tem em diversas áreas. Tem a parte de fabricação, por exemplo, a detecção de anomalias. Um exemplo prático que eu conheço é a utilização de análise de imagens usando Convolutional Neural Networks, que é o Deep Learning, para, por exemplo, definir se deve se fazer a perfuração de poços de petróleo naquele lugar ou não. Ou, como o exemplo que a gente vai ver aqui na demonstração, o uso de Deep Learning associado a IoT para que a gente tenha uma otimização do consumo energético de ambientes como escritório, lojas de shopping, na questão do controle de sistemas de arrefecimento do ambiente. Mas há inúmeras outras aplicações. Serviços financeiros, então, acho que diria que toda a parte financeira de análise de crédito já pratica data science há muitos e muitos anos, mesmo antes dessa revolução toda que a gente conhece mais recente. Área de saúde, por exemplo, eu conheço uma aplicação também prática de tipo rotular, você treinar um modelo com base em dados históricos e depois um modelo desses está acoplado a um sistema de hospital em que vai ajudar a rotular o grau de criticidade de um paciente que está chegando, se vai receber a pulseirinha vermelha, amarela, verde. Outra coisa muito comum na parte de análise de cliente, questões relacionadas a marketing, fazer uma campanha de marketing mais bem direcionada, mais assertiva, em vez de fazer o disparo da campanha sem critério ou com poucos critérios. A questão do churn, tentar identificar quando o cliente vai parar de consumir ou usar o seu serviço para você ter uma ação imediata, e aí você tentar prever esse momento de término do ciclo de vida do cliente, ou mesmo questões relacionadas a campanhas de marketing, principalmente a campanhas de marketing digital, em que nós temos aí uma infinidade de dados disponíveis por plataformas como a Amazon, Google, Facebook, etc. E basicamente tentar analisar qual é o impacto, o retorno, né, da campanha, qual é o impacto efetivo nas vendas de uma campanha de marketing. Isso tudo são aplicações práticas de data science. Ok. Aí, aqui eu quis demonstrar para vocês um pouco como se faz data science. Então, assim, há dois caminhos. A gente pode ter ali os processos de data science desenvolvidos, por exemplo, em Python, como é o exemplo que está aqui, e, na verdade, se usa muito ali duas linguagens hoje em dia, Python e R. Eu, particularmente, estou mais familiarizado com Python, apesar de já ter trabalhado brevemente com R. E aí aqui eu listo as bibliotecas mais famosas, tanto na parte de preparação e estruturação dos dados, como Pandas e NumPy, há mesmo as bibliotecas aqui voltadas exclusivamente para a prática de data science, como é o Scikit-learn, Keras, TensorFlow e PyTorch já são coisas mais voltadas para Deep Learning. Bom, esse é um caminho. E outro caminho, assim como eu mostrei para vocês lá na prática de Data Engineering, tanto tinha as ferramentas de ETL, que eram mais visuais, e como você tinha a programação, né, dentro do Databricks, aqui você tem a programação dentro de uma plataforma, por exemplo, como a Databricks, em Python e R, mas nós já começamos a ter hoje disponíveis algumas plataformas que são conhecidas como AutoML, Auto Machine Learning, e aí duas que acho que se destacam bem são a H2O e a DataRobot. E a ideia aqui é um pouco democratizar o uso de data science para profissionais dentro de uma empresa que não tem grande conhecimento em programação, mas que vão conseguir, através do uso dessa plataforma, fazer todos aqueles processos que eu defini, todas aquelas etapas do processo de data science, como, por exemplo, aqui no primeiro plano vocês podem ver há todo um estudo, aquela parte da análise
descritiva do dataset, né, em que você começa a ver a distribuição de cada uma das colunas do teu dataset para analisar a média, valores mínimos, máximos, desvio padrão e tudo mais. Então, a plataforma já te entrega isso tudo de uma forma visual, assim como aqui na parte de trás a gente tem o que eles chamam de experimento, que é, na verdade, todas aquelas outras etapas que eu acabei de mostrar, de seleção das variáveis, de execução dos algoritmos, do treino dos modelos, de escolher qual o melhor modelo dentre vários, treinar esse modelo que é o melhor e depois sim aplicar esse modelo para fazer a classificação ou a previsão. Então tem um pouco aqui hoje em dia disponível essas duas coisas. Pessoal, alguma dúvida aqui com relação à parte de Data Science? Ok, então vamos seguir para a nossa demonstração da parte de Data Science. Bom, Desculpa, só, Pode. Como foi muito rápido, era só para perguntar, como é que se chamava essa aplicação que tinhas mostrado imediatamente anteriormente? Essa. Essa se chama H2O. Ok, tá bem, obrigado. Acho que o site é h2o.ai ou alguma coisa assim, mas pode procurar por H2O. Outra que eu recomendo também é uma chamada Data Robot. As duas são equivalentes e são plataformas que começaram com essa ideia de AutoML, mas elas também têm a capacidade de se integrar a, por exemplo, um código desenvolvido por um data scientist e auxiliar ele também na prática de data science. Então, é uma coisa que já cresceu bastante e é interessante. Bom, vamos lá. Só um instante. Vamos voltar para a nossa demonstração. Então, agora, nosso cluster ainda está no ar. Desculpa, pessoal. O cluster fica no ar por 2 horas, a não ser que ele tenha inatividade por mais de 2 horas e aí ele se encerra automaticamente. Então, agora vamos para a demonstração da parte de Data Science. Vou anexar o mesmo cluster a esse notebook. Novamente, estamos no mesmo ambiente, Databricks, um ambiente Spark, usando a mesma linguagem, notebook Python, mas agora fazendo uma coisa totalmente diferente. Não vou fazer Data Engineering, vou fazer Data Science. Muito bem. Vou aqui limpar os resultados. E vou executar isso aqui. E vou deixar isso aqui executando enquanto a gente fala, porque treinar modelos de Data Science nem sempre é uma coisa rápida. Mas, basicamente, aqui temos uma estrutura similar ao do outro notebook, em que eu tenho a preparação do ambiente, né, a importação das bibliotecas que eu vou usar. Passamos aqui por uma etapa de captura dos dados. Novamente, estou a ler dados de um ficheiro. Agora, dados diferentes. Estou lendo dados de uma plataforma chamada, de um ficheiro CSV, gerado a partir de uma plataforma de IoT chamada ThingBoard. Basicamente, para vocês entenderem aqui e perceberem bem o que a gente vai ver aqui, são dados que foram coletados por dispositivos de IoT. Esses dados foram consolidados numa plataforma de IoT, que é a ThingsBoard. Essa plataforma utiliza uma base de dados Cassandra como uma base de dados da plataforma para armazenar os dados. E eu fiz a extração de uma amostra dos dados dessa plataforma aqui para fins dessa demonstração. Então, nossa origem de dados é um ficheiro CSV. Após a leitura desse ficheiro CSV, assim como foi feito lá na parte de Data Engineering, peço desculpa, pessoal. Após a leitura dos dados, como a gente fez lá, para um data frame Spark, eu fiz aqui a conversão para um data frame Pandas. E aí, só uma questão que às vezes as pessoas confundem, porque tudo se chama data frame, mas são estruturas de dados, objetos diferentes, tá? Um data frame Spark é um data frame, como eu falei, voltado para um processamento distribuído. Um data frame Pandas não tem essa capacidade. Então, sempre que a gente fala em Pandas, e Pandas é uma biblioteca Python, a gente consegue fazer processamento de dados, mas usualmente não processamento de Big Data, porque nós teríamos que ter aqui uma coisa além, que é, por exemplo, o Spark, para conseguir fazer isso. Muito bem, fiz essa transformação dos dados. Os dados já são aqui um data frame, que essencialmente, apesar de ser um data frame Pandas, é uma abstração dos dados de uma tabela.
eu consigo ver aqui, por exemplo, quais são as colunas, quais são os tipos de dados, e aqui a gente tem uma amostra dos dados. Então, basicamente, nós temos a leitura da concentração de diversos gases e também de umidade, pressão e temperatura. E aqui a gente tem a temperatura externa e a temperatura interna do ambiente. E aqui, como eu quis fazer uma comparação de diferentes técnicas de machine learning e quis comparar alguns algoritmos de deep learning que têm a noção de que eu estou lidando com uma sequência de dados, ou seja, que uma série temporal, ou seja, que a informação que eu tenho na coluna Celsius é a temperatura no momento zero, e eu tenho aqui outras colunas que têm a mesma informação, que é a temperatura, só que em momentos diferentes, anteriores. Como eu quis simular isso, eu criei essas colunas aqui, são todas colunas relativas à temperatura, tá bem? E eu tenho aqui essa informação organizada de uma forma que é por ano, mês, dia, e o dia está separado em 6 partes, né? São 6 períodos de 4 horas. Por isso que tem esse 1, 2, 3, 4, 5. Se ele mostrasse aqui a sexta linha, desculpa, a quinta linha, a gente teria a parte 6. Então, ok, já temos os dados já estão aqui tratados, organizados, muito bonitos, e agora a gente começa a prática de fazer a avaliação dos modelos de machine learning. Então, primeiro passo, eu vou fazer um split do dataset, em que eu vou reservar 10% do meu dataset para depois. Então, isso se chama holdouts. Eu vou segurar 10% desses meus dados para depois, e eu vou preparar o restante dos dados para fazer o treino dos modelos. E aqui eu escolhi alguns modelos, tá? É uma regressão linear, outros 2 tipos de regressão linear, uma regressão baseada no algoritmo que é muito comum para fazer clustering, que é o K-Nearest Neighbors, só que aqui é uma aproximação, uma versão desse algoritmo, só que para regressão. Árvore de decisão e uma outra técnica que é baseada em Support Vector Machine, que é usado para classificação, só que também adaptado aqui para regressão, porque o nosso problema é um problema de regressão e não de classificação. Então, basicamente, a gente tem aqui 6 modelos. O que a gente vai fazer dentro desse for é iterar sobre esses 6 modelos e fazer o treino e a avaliação de cada um deles através de um processo chamado K-Fold Cross Validation. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é testar o mesmo modelo 10 vezes, 10 porque eu configurei aqui como 10. Cada um desses 6 modelos ele vai ser treinado 10 vezes e aí a gente depois, através da análise da média dessas 10 execuções, a gente consegue comparar os 6 modelos. Por que eu estou executando cada um desses 6 modelos 10 vezes? Porque em cada uma dessas 10 vezes, eu pego um pedacinho diferente do meu dataset para fazer o treino e um pedaço diferente do meu dataset para fazer a avaliação desse treino e constatar se o que eu treinei faz sentido ou não. E isso é uma técnica para que a gente consiga que o modelo que seja treinado ele seja mais abrangente em termos de situações espelhadas por aquele dataset. Ou seja, é uma forma de, com um mesmo dataset, tentar fazer com que o modelo aprenda diferentes situações para que, quando no futuro eu usar esse modelo com um dataset novo que eu queira descobrir a previsão, esse modelo esteja pronto para as diferentes possíveis situações. Então, aqui ele já fez o treino de cada um desses 6 modelos e eu tenho o resultado. Aqui eu tenho uma métrica chamada Mean Squared Error. João, Diz. desculpa, posso interromper, João? Desculpa. Pode Só sim. 2 questões. Qual foi o teu critério para escolheres o número de folds no cross-validation? Porque escolheste 10? E porquê é que escolheste 10% como o tamanho do teste set? Tá bem. Porque há muitas referências que dizem 20%, só para eu perceber aqui um bocadinho. Tá bem. O teu critério Então, vamos de escolha. Aqui eu estou utilizando, porque usualmente as pessoas, vamos responder primeiro essa parte, tá? Por que o meu validation set está configurado para 10%?
nós temos duas técnicas para fazer a avaliação do modelo que são mais usuais. E eu estou mesclando elas aqui. Então, eu estou usando as duas ao mesmo tempo, em vez de usar uma ou a outra. Então, o que eu fiz aqui? Eu reservei só 10% dos dados, mas é porque isso aqui eu estou usando como o holdout, ou seja, é o validation dataset. E eu estou usando depois o restante, através do K-fold cross-validation, para fazer o que se chama de treino e teste. Então, é basicamente como se eu pegasse o meu dataset e dividisse em 3. Um é o dataset de treino, um é o dataset de teste e o outro é o dataset de validação. Na prática de machine learning, a gente pode ter isso ou a gente pode ter só o teste e validação. Eu gosto de fazer assim, que eu acho que fica mais robusta a solução. Então, eu peguei e reservei só 10%, e aí você tem razão. Usualmente, quando se divide o dataset só em dois, em treino e teste, por exemplo, se usa uma fração um pouco maior aqui, né? Um percentual maior do que só esses 10%. Se usa 20, 30%. É bem usual isso. Mas aqui, como isso aqui é uma composição dessas duas técnicas, eu restringi só a 10%. Tá bem? Respondendo essa pergunta. Respondendo agora a questão do K-fold cross-validation. Dividir por 10, poderia ter dividido por 5, 10, mas eu prefiro 10 porque eu acho que você testa um maior número de vezes para você conseguir capturar diferentes realidades que podem vir a acontecer. Não dividir mais, porque eu acho que também aí começa a pesar muito o tempo que você fica aqui iterando dentro desse for e treinando cada uma dos modelos. Até porque eu não queria treinar só um modelo, eu queria treinar e avaliar 6 modelos. Tá bem? Obrigado, João. Sim. Legal. Então, assim, como vocês podem ver, aqui no fim a gente já começa a ter as respostas. E, basicamente, o que a gente tem aqui é uma métrica que é a Mean Squared Error, MSE, o desvio padrão entre parênteses, e depois uma outra métrica calculada a partir do Mean Squared Error, que é o Root Mean Squared Error, que eu uso e que eu gosto bastante, porque isso aqui traz, de novo, o erro para a mesma ordem de grandeza dos dados que a gente usou. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é esse modelo, com base nos dados aqui que foram treinados e tudo mais, ele tem uma assertividade enorme, na verdade é o melhor deles, porque o Root Mean Square Error é o menor, e ele consegue, para esse dataset que foi treinado, e aqui é um dataset que eu já sei as respostas, né, que eu já forneci as respostas para ele consegue, com um erro de 0,3 graus Celsius, definir qual é a temperatura a seguir, no momento seguinte, né, no período de 4 horas seguinte. E aqui a gente tem uma representação gráfica disso, através do gráfico Box Whiskers, se eu não me engano, que é o nome desse gráfico, em que quanto mais próximo do zero, melhor, e quanto mais curtinho, melhor. Ou seja, os resultados daquelas 10 execuções estão muito próximos. Então, por que esse aqui é o pior? Não só porque tem aqui um resultado muito negativo, como o fato de que tem uma dispersão muito grande entre as 10 execuções. Então, é muito improvável, assim, não é tão consistente, digamos assim, esse algoritmo, o Support Vector Regression. No nosso caso aqui, o Linear Regression foi a melhor opção. Então, muito bem, a gente já viu que dentro dessa realidade, a regressão linear é a melhor opção dentre esses 6 modelos. Mas eu quero testar ainda mais coisas. Eu quero, por exemplo, fazer uma técnica que eu vou estandardizar os dados antes de executar o modelo. E por que eu vou fazer isso? Porque, como a gente pode ver aqui, eu tenho diferentes ordens de grandeza. Tem a pressão na casa dos 1000, mas eu tenho a temperatura aqui na casa dos 20, e com uma variação aqui talvez muito menor do que a variação de temperatura, que pode ter, sei lá, 27, 28, aqui pode ter muitos casos de períodos do dia em que tem temperaturas de 22, alguma coisa assim. Então, para tentar igualar isso tudo e tentar fazer com que cada variável contribua na mesma proporção para o modelo, a gente tem essa técnica de estandardizar os dados. E, na verdade, não surgiu muito resultado.
trabalho de Data Science passa muito por tentativa e erro, tá, pessoal? Então, aqui a gente viu que o melhor resultado foi 0,328, que é exatamente, acho que o mesmo melhor resultado daqui, 0,328. Eu estou querendo sempre o menor número. E aí vou tentar, novamente faço a análise do gráfico, vou tentar uma terceira técnica que são os ensemble models, ou seja, são modelos que são combinações de algoritmos, e eu tenho dois tipos, eu tenho 4 modelos aqui ensemble, que eu vou testar, 2 do tipo boosting, que são os 2 primeiros, e 2 do tipo bagging, que é o random forest. Desses todos, os mais conhecidos são esses 2 do meio. Um do tipo boosting, que é o gradient boosting, que é um algoritmo bem interessante, e o outro aqui que é do tipo bagging, que é o random forest. Então, desses aqui, alguém aqui bateu aqueles dados. Aqui o melhor resultado foi o extra trees, se eu não me engano. Foi. Então, o resultado aqui é melhor, porque lá era 0,328, aqui a gente conseguiu 0,320. Então, de todos os testes que nós fizemos, o melhor modelo é o extra trees. E aí, novamente, a gente faz a análise do gráfico. Eu ainda vou aplicar agora um outro passo de Data Science, que é fazer o tuning do modelo. Ou seja, eu escolhi um determinado parâmetro, que é o número de árvores que eu vou usar para testar, e eu vou executar o mesmo modelo, variando essa configuração, esse parâmetro, né, esse hyperparameter, como se fala em Data Science, e vou tentar identificar, ok, já escolhi o melhor modelo, agora quero escolher a melhor configuração para aquele modelo. Então, fiz uma técnica aqui de grid search, em que eu forneço para ele algumas opções de configuração daquele parâmetro, e ele executa para todas elas, dando o resultado. E aqui a melhor foi exatamente, não surpreendente, aquela que ele usa o maior número de árvores de decisão. Ou seja, quando o algoritmo extra trees usa 600 árvores de decisão, ele obtém um melhor resultado do que quando ele corre com 200, o que é de se esperar. Mas ok. Bom, e aí dando sequência para finalizar essa parte, e aí retomando aquela parte do holdout, agora com o modelo que performou melhor, com a configuração que performou melhor, eu vou pegar aquele dataset do holdout e vou testar para ver com um dado que eu não usei em momento nenhum, qual é a métrica o meu grau de erro. Então, reparem, o holdout ele não foi usado em momento nenhum para fazer treino nem validação do modelo, ele ficou separado, aqueles 10% que eu expliquei, e quando a gente usa o modelo que a gente treinou com aqueles dados, a gente vê que, ok, o grau de certeza que a gente tem, de erro que a gente tem, é em torno de 0,5 grau Celsius. Então, a partir de dados históricos de 1 ou 2 anos de dados históricos, a gente consegue precisar qual vai ser a temperatura interna de um escritório, temperatura média, né, no período ali de 4 horas, em 0,5 grau Celsius. Então, isso é uma coisa que vai ajudar um sistema de gestão a se configurar previamente para que você tenha um consumo energético menor. Essa era a ideia por trás dessa demonstração. Tá bem? Então, assim, reparem, apesar de nós estarmos no mesmo ambiente, com a mesma linguagem, a gente está fazendo coisas totalmente diferentes. Lá em Data Engineering é muito mais a prática de fazer a captura dos dados, a gravação dos dados, a transformação dos dados e a gravação dos dados. Aqui é trabalhar o dado para a gente conseguir fazer uma previsão. Pessoal, alguma dúvida nessa parte da demonstração de Data Science? Ok, vamos voltar para a apresentação. Eu tenho uma questão rápida. Depois de eu ter este modelo pronto, como é que eu, na prática, como é que o utilizador final, no fundo, usa, como é que isto é usado, no fundo, depois na prática? Então, aqui a gente tem um trabalho que eu fiz o treino desse modelo e eu preparei já esse modelo, né? Já medi aqui o grau de assertividade, fiquei feliz com esse modelo. O que se faz usualmente eu guardo esse modelo e depois eu uso esse modelo para fazer, por exemplo, as previsões de novos dados que vão chegando. E aí é importante a gente ter algumas métricas que sejam avaliadas constantemente,
porque vai chegar um momento em que esse seu modelo vai precisar ser retreinado. Então, a princípio, supondo que a gente está ali naquela janela em que o modelo já foi treinado e que ele está com um bom grau de assertividade, o que você vai fazer é usar esse modelo para simplesmente funcionar como uma função. Você vai dar os parâmetros para ele, que são os dados que você não tem a resposta, por exemplo. Vamos supor, eu não tenho aqui as temperaturas futuras. Então, eu vou passar para ele essa informação e ele, como uma função que recebeu aqueles parâmetros, vai me dar um retorno, uma função. Tá? Isso pode ser integrado de uma série de formas em diferentes sistemas e, por exemplo, como eu citei aqui o exemplo do sistema de atendimento de uma urgência hospitalar. Você pode ter ali embutido naquele sistema um modelo treinado e aí, a partir do momento em que um novo paciente chega e você inclui os dados daquele paciente, de sintomas e tudo mais, que é um dado novo, ele vai te dar uma classificação se aquilo é altamente crítico, se não é tão crítico e tudo mais. Mas existem duas abordagens possíveis. Essa que eu falei de treinar o modelo, deixar o modelo já treinado e depois só fazer o uso dele como, aí sim, uma caixa preta que você vai dar uma entrada e ele vai te dar um resultado. Ou em outras situações em que o dado que é utilizado muda constantemente, você tem que ter um processo aqui de estar o tempo todo treinando o modelo e obtendo as previsões imediatamente. E na sequência, vamos supor, no dia seguinte ou no dia seguinte, o dado tem um comportamento tão errático que você se vê obrigado a treinar o modelo de novo. Mas, usualmente, a gente consegue bons resultados com o treino do modelo uma vez, depois você acaba que reutiliza aquele modelo, mas invariavelmente você vai ter que um dia retreinar esse modelo. Ok, obrigado. Ok? Legal. Pessoal, para voltar aqui para a nossa apresentação, só para falar do último tópico, porque a gente já falou de Big Data, a gente já falou de Data Engineering, mas eu queria também falar um pouco de Data Warehouse, Business Intelligence e alguns novos conceitos, como, por exemplo, Data Lake. Sei que a gente já viu aqui essa arquitetura de dados, né, com as diferentes camadas, né? A gente tem aqui na esquerda a origem, no meio a gente tem a parte de Data Lake, Data Warehouse, Data Mart, e no fim a gente tem o que importa ali para os utilizadores finais, que são os reportes, os dashboards. Mas eu queria falar um pouco mais dessa camada do meio, que aqui a gente tem um Data Lake, e esse Data Lake ele funciona muito, muito, muito parecido com o que antigamente era as staging areas, ainda mais se a gente falar de uma staging area persistente, onde os dados são armazenados. Existe a possibilidade de usar uma staging area temporária, que ela só apoia no momento da execução do processamento dos dados, e os dados depois são excluídos. Mas quando a gente fala de uma staging area que os dados ficam ali armazenados, é basicamente o mesmo conceito do Data Lake nessa primeira camada. O Data Lake ele foi um conceito que surgiu muito com essa ideia de vamos armazenar todos os dados que nós conseguirmos capturar, sem levar muito em consideração se a gente vai usar esses dados agora ou não, sem levar em consideração que tipo de dado eu estou tratando, vamos fazer a ingestão dos dados e depois eu vejo o que eu faço com esse dado. Dentro dessa filosofia, a gente teria que depois ter um Data Warehouse, que aí sim faria o quê? O tratamento desse dado bruto para que ele se transforme num dado já consolidado, preparado para ser consumido através dos relatórios ou dashboards, e em algumas tecnologias há necessidade aqui da criação de cubos, e aí seriam aqui os data marts representados nesse fluxo. Então, por exemplo, o stack tecnológico da Microsoft se apoia muito no Analysis Services, que são cubos. Já outras soluções, por exemplo, se a gente combinar ali soluções como uma base de dados relacional Oracle e uma ferramenta de relatórios dashboards como o MicroStrategy, não há necessidade de ter os cubos, mas se chega ao mesmo resultado através de tabelas que consolidam já os dados. Mas, assim, a ideia aqui que eu queria era discutir um pouco essa diferença dentro da prática de Business Intelligence do Data Warehouse e do Data Lake. E aqui eu trouxe algumas diferenças entre eles, né? Então, o Data Warehouse, os dados, eles estão limpos, eles estão já transformados e muitas vezes já estão filtrados. Eu só tenho os dados ali que eu sei que eu vou usar. O Data Lake é o dado bruto, é o dado da forma que ele vem da origem dos dados, e
eu não filtro nada, eu armazeno todos os dados. Isso começou a ser uma prática que começou a ser possível de ser feita a partir do momento que o storage começou a ser uma coisa que não custou tanto, a partir do momento que a gente começou a ter, por exemplo, capacidade de armazenar grandes volumes de dados com Hadoop, com HDFS, ou então com as clouds, como, por exemplo, a da Amazon, o S3, e as outras clouds têm serviços equivalentes, mas foi aí que isso começou a se popularizar. O Data Warehouse são dados exclusivamente estruturados, ou seja, eu tenho tipo de dado definido, se é um inteiro, se é um string, o que é que eu estou a trabalhar, enquanto que o Data Lake também trabalha com dados estruturados, mas permite dados semi-estruturados e não estruturados. Dados semi-estruturados seriam dados que têm alguma estrutura, mas que aquela estrutura não é consistente. Então, é como se, por exemplo, eu tivesse o registro de cliente em que eu não necessariamente tenho todas as informações, o nome, o apelido, a idade. Pode ter que, para o João, eu sei o nome, o apelido e a idade, para o Diogo, eu sei o nome, o apelido, a idade, a morada e tudo mais. Então, assim, não importa muito. Você pode ter um registro que tenha mais ou menos dados, colunas ou campos, ou o que for, do que o outro. Você vai conseguir lidar com isso de uma forma flexível sem impor ali um esquema em que tenha colunas nulas, por exemplo. O dado não estruturado são dados, por exemplo, como ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo, ficheiros de imagem, como a gente viu na questão de análise de imagem para o modelo lá de Deep Learning. Então, seriam dados não estruturados. Data Warehouse, muito focado em ETL, ou seja, o esquema é previamente definido e a gente faz as transformações antes de fazer o carregamento dos dados. O ELT, o esquema vem depois, então a gente faz a transformação só no momento de fazer o consumo dos dados. Data Warehouse é muito utilizado como suporte para iniciativas de Business Intelligence e o foco é o analista de negócio, que não tem um conhecimento técnico, que vai usar os dados dos reports e dos dashboards. Um Data Lake vai exigir um profissional que tem algum skill para fazer tratamento de dados, por exemplo, um Data Scientist, tá bem? E acho que ali a grande diferença em termos tecnológicos é que, usualmente, um Data Warehouse está baseado em uma base de dados, seja ela uma base de dados on-premises, em cloud, seja ela uma base de dados Big Data ou não, mas é uma base de dados. E o Data Lake, ele é baseado tecnologicamente, são ficheiros. Então, aquilo é um storage e basicamente é um armazenamento de ficheiros. Isso é o que muda do ponto de vista tecnológico. Um conceito mais recente que eu já percebo que alguns vendors vêm fazendo é a conjugação do Data Warehouse com Data Lake. E aí isso recebeu o nome de Lakehouse. E é o último tópico aqui da nossa apresentação. A gente já passou brevemente por esse slide, mas antes só como Data Lake. Mas quando um Data Lake ele evoluiu e ele já passou a ser não só aquela camada de armazenamento de dados brutos, mas ela passou a ser um repositório com diferentes camadas, com a camada raw, com a camada trusted, refined, ou alguns falam em camada gold, bronze, silver e gold, não importa, mas assim, se o Data Lake evoluiu e não só é mais aquele repositório de dados brutos, mas é também um repositório que tem camadas com dados já tratados, ele já começa a ser, na verdade, o que assumir papéis que antes eram desempenhados pelo Data Warehouse em um único ambiente. Então, é a conjugação do Data Lake com o Data Warehouse, e isso tem se chamado de Lakehouse. E a gente já tem tecnologias que conseguem capturar esses dados direto do Lakehouse para reports, para dashboards e mobile apps que permitam ali a gente ter o produto analítico nas nossas mãos. Então, reparem, aqui eu não falo mais de base de dados. Eu não estou falando mais de ter uma base de dados de Data Warehouse, não importando se ela é uma base de dados relacional ou não relacional. Eu estou fazendo a minha consulta de dados direto em ficheiros, que estão ali estruturados de uma certa forma, claro, mas em ficheiros. Algumas tecnologias que já fazem isso. O Databricks, que tem um conceito de Lakehouse. Há uma outra solução chamada Dremio, que é baseada em tecnologias como Apache Arrow, que tem essa inteligência de fazer query com alta performance, e o Dremio funciona muito também como uma camada de virtualização dos dados, porque você pode
ter dados de fontes diferentes, de base de dados, de ficheiro, e etc, etc. E ele abstrai isso para quem for consumir esse dado e tem essa capacidade de fazer query tanto em base de dados quanto em ficheiros. Então, a gente já começa a ver esse movimento na adoção aí de uma arquitetura mais enxuta, com novas tecnologias, mas que, em princípio, ali dentro do Lakehouse, a gente tem camadas que fazem aquele tratamento que antes estava disperso. É isso. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Eu só vou pedir um favor para vocês. Óbvio que ainda fica aberto aí para dúvidas e comentários. Se vocês pudessem, eu gostaria de tirar aqui uma foto do nosso evento. Então, se vocês puderem, fiquem à vontade brevemente de ligar as câmeras para depois a gente aqui fazer uma comunicação das pessoas que participaram aqui. Ia ser bem interessante. Legal, pessoal. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Legal, pessoal. Brigadão. Então, alguém tem aí alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu não sei se eu posso já falar. Pode, Tem pode, claro, claro. então tá bom. Então, João, vamos lá. Eu tô como engenheiro de dados já tem um tempinho, e assim, uma pergunta que às vezes eu vejo em algumas comunidades, alguns grupos aí com quem eu converso é o trabalho do engenheiro de dados, igual você falou, a parte de transformação da informação e tudo mais, mas em alguns momentos a gente tem que definir algumas coisas, né? Então, definir um pipeline, definir como você vai orquestrar aquilo, qual a ordem, a sequência, o tipo de transformação. Em alguns casos, a gente tem que definir até um pouco mais, né? Qual tecnologia que a gente vai usar, qual ferramenta que a gente vai usar. Aí eu acho que a gente começa meio que a invadir um pouco o profile, né? O que seria o papel do arquiteto, né? E aí onde entram algumas discussões, tipo, será que esse é um passo para onde no futuro talvez você vire um arquiteto de dados ou não? Isso realmente faz parte do papel do engenheiro de dados. Eu acho que ele é uma linha muito tênue, né? Sim, eu concordo. Existe sim. Assim, vai depender muito da organização da equipa de TI que existe dentro ali daquela organização. Por exemplo, o caso do data scientist. Muitas vezes o data scientist é contratado e você não tem uma equipa de data engineers para apoiar esse data scientist e ele se vê obrigado a ele mesmo fazer a parte de data engineering. Então, assim, há empresas que têm uma especialização maior das funções relacionadas a dados, e aí você tem um data engineer basicamente fazendo desenvolvimento, se preocupando com a qualidade dos dados e tudo mais, e aí você tem outros papéis como o arquiteto dos dados ou o administrador de dados, que vão fazer ali, por exemplo, a curadoria através de um catálogo de dados, através de modelos de dados, dos dados daquela empresa, e, por exemplo, indicar que o mesmo dado seja reutilizado por diferentes sistemas, para você não ter duplicidade, ou então acabar criando silos de dados dentro da empresa. E em alguns momentos o data engineer vai ter que assumir essa posição, essa função, porque não existe uma estrutura mais especializada dentro da empresa. Mas, assim, é uma coisa tênue ali, até que ponto vai essa questão de, por exemplo, um data engineer também fazer a definição de um modelo de dados, por exemplo, né? Sim, e aí o ponto que você bateu também, a governança, né? A parte de governança de informação é sempre importante também. Essencial, essencial. Assim, ter uma área que faça a curadoria dos dados, que faça essa gestão do dado, que cuide para, como eu falei, que os dados sejam reutilizados entre o sistema. Quando você fala de um enterprise data warehouse, ou mesmo, né, da prática de data engineering a nível de uma corporação grande, é fundamental você ter essa governança dos dados e profissionais dedicados a isso. Senão vira uma bagunça ali. Beleza.
E assim, aí uma coisa importante que eu não falei, mas, por exemplo, quando a gente fala do Data Lake, e o Data Lake começou muito com essa ideia de vamos capturar os dados todos que nós podemos e vamos armazenar, mesmo sem ter um uso imediato daquele dado, mas para garantir que quando eu precisar eu já tenho aquele dado e já tenho um histórico daquele dado, passa por uma governança o Data Lake. Você precisa ter, sim, documentado da onde você está capturando aquele dado, o que é aquele dado, mesmo que você ainda não tenha definido um esquema para aquele dado, porque ele está ali na camada raw do Data Lake, mas é importante ter essa gestão. Sim, é isso aí. Obrigado. De nada, de nada. Legal, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Sei que eu já estourei um pouquinho o tempo, mas não me importa de ficar aqui para responder. Ok. Ô, João, eu não sei se você viu, é só um comentário rapidinho. A hora que você comentou do Pandas, eu lembrei disso porque eu passei por essa situação. Agora, em outubro, o Databricks colocou um comunicado lá no blog deles que eles estão agora implementando o Pandas dentro do Spark, viu? Então, logo mais já dá para se divertir com ele distribuído. Então, tá a falar do Koalas? Ou Não, não? não é o Koalas. O Koalas é o, vamos dizer assim, é o Pandas dentro do Spark, lá pelo processado distribuído. Agora, o Pandas vai ficar dentro do PySpark. Ah, ok, legal, legal. Olha, isso nem eu sabia. Eu já sabia do Koalas, que permite você ter ali uma transição sem dor, né? Se você tem um código em Python, né, em Pandas, por exemplo, ele faz uma transformação daquilo para executar aquilo de forma distribuída, né? Isso. Mas agora essa aí já é uma novidade, já nem É sei. recente, saiu finalzinho de outubro isso daí. O Databricks está crescendo muito. Eles estão, por exemplo, com uma interface nova, tem novas features, por exemplo, o SQL Analytics dentro do Databricks, que permite você fazer uma exploração dos dados. Tem conceitos associados ao Spark, como, por exemplo, as Delta Tables. Então, as Delta Tables elas permitem você criar um data warehouse com rastreabilidade total da tabela, de como ela era há 1 hora atrás, há 2 horas atrás. Então, assim, isso, tipo, nossa, é uma novidade bem interessante. E, assim, acho que a flexibilidade de você poder trabalhar com Python, com Scala, com Java, com R, com SQL é enorme. E acaba que não importa muito qual é o teu background, você já deve ter passado por uma dessas linguagens em algum momento e você acaba achando ali um ambiente de trabalho bem legal, bem interessante. Para quem vem de mundo de BI e de DW, o fato de ter o SQL lá já é uma mão na roda. Com certeza, com certeza. Todo aquele notebook que está em Python, a gente podia ter desenvolvido ele em Spark SQL. Eles, né, chamam de PySpark, quando é o Python para Spark, Spark SQL e Scala. Né? Tipo, Scala acaba sendo a linguagem nativa do Spark. Inicialmente tinha uma vantagem em termos de performance, mas agora no Spark 3.0 eles já criaram uma camada de abstração, então não importa muito se você está em Scala, em SQL, em PySpark, a performance vai ser a mesma. Muitas pessoas acham que tem que usar Spark em Scala, por causa que é a linguagem nativa, mas isso não é uma verdade. Beleza, obrigado. Legal. Pessoal, olha, muito obrigado a tempo de vocês aqui, a terem comparecido a esse webinar. Foi um prazer aqui falar sobre dados, é uma coisa que é uma paixão, eu adoro. Então, só tenho aí a agradecer a presença de todos e é isso. Muito obrigado.